Olá, tudo bem? Tô querendo compartilhar com vocês um pensamento que eu tive ontem. Ontem minha irmã, a Jo, mandou uma pergunta falando assim: "Ô Lucas, por que que hoje em dia tem muita gente que não é suficiente para eles o amor de Deus? Eles estão atrás de uma casa, de um carro, mas o amor de Deus só não é suficiente para satisfazê-los." Na hora eu respondi a primeira coisa que me veio à mente, falei com ela assim: "Ô Jo, eu acho que eles têm muito do que diz na Bíblia." Tem um texto que fala: o Deus deles é o ventre. Eles só buscam o próprio interesse, né? E na verdade eles nunca conheceram o amor de Deus. Aí expliquei parte disso para ela e mandei para ela o áudio. Porque o texto é Filipenses 3, do 18 e no 19, fala assim: "Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas." Mas aí o 20 fala assim: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo." Eu falei com a Jo que é muito simples. Tem pessoas que na realidade não experimentaram o amor de Deus. Eles criaram Deus na cabeça deles. Eles tinham uma necessidade, foram a Deus por essa necessidade, foram atendidos na sua necessidade e criaram na cabeça deles um Deus que supra a necessidade. Então tudo que eu quero é só eu ir a Deus que Deus me dá. Mas eles não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus. O Deus deles é o ventre. Quando a Bíblia diz negue-se a si mesmo, não, isso não é para mim. Quando a Bíblia diz no mundo tereis aflições, não, isso não é para mim. E eu falei isso com a Jo assim, com uma segurança absurda. Até que logo em seguida eu tive que mandar um outro áudio, porque Deus me deu um estalo assim. Quantas vezes eu fui desses inimigos da cruz de Cristo? Quantas vezes eu fui uma dessas pessoas para quem fui e sou, né, infelizmente, uma dessas pessoas para quem o amor de Deus não é suficiente? Porque quantas orações eu já fiz, talvez, não sei o seu caso, tomara que não, né? Só eu tenha feito isso na vida. Fui a Deus com uma oração estressada, mal-humorada, deprimida, irritada, dizendo: "Deus, mas por que que essa situação não muda? Deus, eu não aguento mais essa situação. Deus isso, Deus aquilo outro. Deus, não é possível. Deus, muda a minha história. Porque eu não aguento mais, eu não quero mais viver isso." Aí eu parei e falei assim: "Cara, será que quando eu estava levando a Deus uma oração revoltada, no fim não era porque o amor de Deus não estava sendo suficiente para mim?" Porque basicamente eu estava dizendo o seguinte: "Deus, eu sei que o Senhor está comigo." Porque presta atenção, quando a gente ouve o Deus criador do céu e da terra, ele para nos ouvir. Você já parou para pensar o que é o Deus que pode todas as coisas, que criou todas as coisas? Pensa quão grande ele é, quão importante ele é. Cara, se eu quiser uma reunião com o presidente, eu não consigo a hora que eu quero. Mas em todo lugar onde um homem e uma mulher de Deus fechar os seus olhos, ou mesmo com o olho aberto, é levar o seu espírito, o Deus de toda a glória, o Deus de toda a terra, para nos ouvir. E basicamente nessas orações a gente está dizendo, eu estava dizendo: "Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor está comigo." Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para me trazer paz, para me trazer alegria. Eu quero algo mais. E deixa eu te dizer, eu não estou dizendo aqui que você não possa querer. Você pode, você precisa querer. Eu só estou compartilhando com vocês um breve testemunho, um exemplo de como é tênue
a linha de onde nós somos juízes dos outros. Porque a primeira resposta que eu dei foi: os outros não conheceram o amor de Deus. E por isso não é suficiente para os outros. Porque o maior perigo desse texto que eu li, de Filipenses 3, 18, 19, é só porque eu vou na igreja eu me colocar no grupo de Paulo e dizer: não, Paulo está falando de homens que só buscam coisas terrenas, só buscam o próprio interesse. Então Paulo pôs o ventre deles como o Deus deles, é aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam. Eu vou na igreja, eu sou do grupo de Paulo. Muitas vezes eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas louvado seja Deus que Ele me fez ver que eu tô longe de ser bom. E às vezes a gente se acha bom o suficiente. Eu quero te fazer 2 convites hoje. O primeiro é que você consulte o seu coração para dizer: Senhor, eu tenho encontrado deleite no Senhor. O seu amor tem sido suficiente para mim. Quando as coisas estão mal, apenas saber que o Senhor é comigo é o suficiente para me trazer paz. Essa é a primeira consulta. O primeiro convite: consulte o seu coração. O segundo é: peça a Deus para que, se você ainda não experimentou o amor de Deus, você experimente. E se você já experimentou, mas ainda assim você tem momentos em que esse amor não é suficiente, que esse amor seja ainda aumentado no seu coração, que essa experiência seja aumentada em nós. Porque eu particularmente não fico triste, eu foi com vergonha na hora que Deus me mostrou assim, que na verdade para mim também muitas vezes o amor não é suficiente. Mas apesar da vergonha, eu fiquei muito feliz. Porque quando Deus nos corrige, quando Ele nos castiga, é porque Ele nos trata como filhos. Ele quer nos ver melhor. Eu não sei em que o Senhor vai te corrigir ou em que Ele tem te corrigido. Lembre-se que isso é amor. E que o amor dele seja sempre suficiente para nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe.